Começa às 10h30 em ponto. Ué, você quer eu falar para depois você subir? Tá de sacanagem comigo? Espero a chuva chegar, tu vens com teu... Ei, som. Quando espero tua voz estronda, tu vens com silêncio. Olá, seja muito bem-vindo. Que bom que a gente pode estar junto, apesar desse momento tão diferente que a gente tem vivido. Estamos juntos de alguma maneira. Uma reflexão sem ansiedade, atento aos sinais destes dias. Mais do que um caos instalado, neste momento temos uma boa oportunidade de enxergar o caos revelado. A situação com o novo vírus e seus desdobramentos no mundo revelam mais do que se pode ver à primeira vista. Revelam nossa condição, nossa fragilidade tão grande, nossa necessidade de restauração, redenção, cura, recomeço. Pois bem, é bom lembrar que tudo isso que ainda nos falta já nos foi ofertado e é o que dá esperança desde agora e para sempre. Essa é a história por trás da história. Quero te convidar para orarmos aí, você na sua casa, no seu lugar, onde quer que você esteja. Quero te convidar para orarmos, uma palavra de oração falando com nosso Deus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque em todo tempo sabemos, Senhor, do teu cuidado, sabemos da tua provisão, sabemos que o Senhor tem nos conduzido, soberano sobre todas as coisas, e hoje, juntos aqui, nós queremos te louvar, queremos te bendizer,
e, Senhor, expressar com toda a liberdade diante de Ti aquilo que vai no nosso coração, Senhor, mas sobretudo a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa certeza de que temos o Senhor a nos conduzir em todo o tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de manto, que são as cortinas da Tua morada, os céus numa noite estrelada. Sem fim pra cantar e bem dizer com louvores aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Sim, há motivo sem fim pra cantar e bem dizer com louvores aquele que veio a nós por amor.
músicas para fazer nesse domingo atípico. Eu escolhi essa música, depois eu fiquei pensando, falei, mas será que a gente tem tantos motivos para a gente cantar mesmo? Assim, com vocês em casa e a gente aqui, a igreja vazia, e todo mundo comprando álcool gel. Só que aí a gente acabou de cantar, se a gente tiver com a nossa esperança em Jesus, a gente tem muitos motivos para cantar. Então, eu queria que a gente cantasse de novo o refrão e que você trouxesse isso para o seu coração. Estou vendo muita gente preocupada, em pânico, mas que a gente coloque os nossos olhos de onde vem a nossa esperança. Vamos cantar de novo o refrão? Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade vida, nossa salvação. Amém. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor.
sabe que o Senhor é o nosso refúgio em tempos de aflição. Muito obrigada porque o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sonda o que vai na nossa mente. Muito obrigada porque o Senhor se importa com a gente em todos os momentos, no meio das dificuldades. O Senhor é o nosso, para onde a gente tem que olhar, Senhor. Traz isso para a nossa mente, para o nosso coração, que a gente possa ter sempre em mente, Pai, que o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é o que vem ao nosso socorro, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Oi, queridos que estão em casa. Oi, banda, tudo bem? Nós temos alguns recados, mesmo vocês em casa, importantes a ser dito e a registrar. Se vocês quiserem ficar por aqui, pode já ficar, porque a gente não tem intervalo do café. O pessoal vai buscar na cozinha aí, na tua casa, buscar um café. E aqui a gente depois prepara um café para a gente. O primeiro recado importante para vocês em casa, a gente estava com mais de 60 pessoas, 70 pessoas assistindo a gente. Isso tem sempre 1, 2, 3 pessoas, então estamos aqui reunidos com mais de 150 pessoas. Isso é muito legal. Eu quero agradecer o Fabiano e a equipe que correram muito ontem para instalar as novas câmeras que a gente já tinha adquirido. Obrigado, viu, Fabiano, por ter corrido com a sua equipe. Eu quero falar que no último dia 2/2 a gente teve a eleição dos presbíteros e hoje eles estão tomando posse, cada um na sua casa, na sua quarentena. E a gente quer falar que o César, o Wagner e o Lucas vão ficar por mais 5 anos com a gente como presbíteros e a gente está muito, muito feliz por causa disso. Um outro recado importante, está suspenso todas as nossas atividades presenciais, então os recados que a gente teve, vocês podem ficar, sempre a gente vai estar avisando toda a quinta-feira à noite como vai ser o nosso próximo domingo. Então, a gente não sabe como vai ser o próximo domingo, não está suspenso ainda o nosso próximo domingo, mas você fique atento. Pode se cadastrar no nosso WhatsApp, se você é membro ou se você frequenta a nossa igreja, você pode vir para cá e você vai receber uma nota toda quinta-feira à noite, como vai ser o nosso fim de semana, tá bom? Quarta-feira, a gente está no meio de um cura pela palavra, a gente teve 70 cadastrados e durante a semana foi muito bom, a turma ficou até quase até 11 horas, a gente saiu daqui 11 horas da noite, as pessoas já começaram a ser curadas, as pessoas estavam falando, foi algo muito bom, e a gente quer dizer para você que está cadastrado e já começou a mandar recado para a gente, pastor, vai ser cancelado, agora que eu consegui me abrir, agora que eu comecei a realmente entender o evangelho, a gente quer falar que a gente vai mandar um recado específico para você, mas se você está sabendo agora do Cura pela Palavra, que é toda quarta-feira, às 8h30 da noite, manda um WhatsApp para o número que está aparecendo aí na sua tela, e que eu vou repetir aqui, é 011 999 000 858. Você manda um WhatsApp para aí que a gente vai mandar um recado para você como a gente vai fazer o Cura pela Palavra essa semana, tá bom? E um último recado, a gente quer falar para você, que é o nosso visitante, que não está visitando aqui, mas está nos visitando online. Nós queremos dizer para você que vai mudar aí no PowerPoint ou não? Vamos lá? É isso. E aí você que está nos visitando, nós estamos devendo para você um kit presente. Vem buscar. Você pode vir buscar até durante a semana, que a gente bate um papo com você, explica sobre a igreja. E nós temos em todas as plataformas de podcast, todas as nossas pregações. Você pode ouvir, vai abençoar a tua vida. E a gente pode sempre estar junto aí. Se você está nos assistindo via YouTube, a gente sempre fala para você, agora vou dar uma de YouTuber, assina o canal, porque você sempre vai estar sabendo quando a gente vai estar online, e assim você pode, se você está distante, eu sei que tem gente de outros estados nos assistindo, você pode estar assistindo a gente mais de perto, tá bom? Mas a gente está te devendo, se você está assistindo a gente aí, está te devendo um kit que tem um CD da Comunidade da Vila, tem várias coisas aí bacana, vem buscar
e a gente te entrega aqui, ou durante a semana, ou no próximo culto presencial, tá bom? Deus abençoe vocês, a gente pode cantar mais uma música. Venho a ti, pois sei que só tu podes me tocar. Tenho fome, mas o teu amor me suprirá. Eu espero por ti, sim, espero por ti. Aos teus pés me prostro quem tu és, Jesus, meu coração vive por ti. Quebrantado corro a ti, pois tu me abraçarás. Estou cansado, mas teu toque me restaurará. Eu espero por ti, sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro quem tu és, Jesus, meu coração vive por ti. Eu espero por ti, sim, espero por ti. Eu espero por ti, sim, espero por ti. Rendo aos teus pés, me prostro quem tu és, Jesus, meu coração vive por ti. Me rendo aos teus pés, me rendo aos teus pés, me prostro quem tu és, Jesus, meu coração vive por ti. Oi, pessoal. Meu nome é Simval Júnior, para quem não me conhece, eu sou da equipe pastoral.
Estou menos aqui que os outros pastores porque sou da equipe pastoral plantando uma igreja na região da Chácara Clabim, Vila Mariana. E bom demais contar com o apoio da comunidade da Vila para plantar a nossa igreja. Nossa igreja é o nome da igreja. E é bom demais ter o cuidado de vocês e a preocupação de diferentes formas, né, cuidar da gente. Até caminhando junto aqui na equipe pastoral e também no cuidado, na caminhada de liderança e de apoio aí junto com os presbíteros e outras pessoas que estão envolvidas e ativas, né? O Marcos falou para mim durante a semana que eu deveria desafiar as pessoas aqui a considerar participar lá com a gente. O Marcos disse que pelo menos 20 pessoas deveriam considerar seriamente, né? Se você está pensando em servir num lugar onde tem muitas necessidades, né? Muitas coisas que a gente gostaria de começar a fazer, você pode vir com a gente. Antes de começar diretamente no nosso tema do Cura pela Palavra, que é a nossa série de mensagens, quero dizer uma palavra nesse momento de dificuldade que a gente passa por conta da quarentena, que alguns obrigatoriamente vivem, alguns não estão nem preocupados com isso, mas esses assuntos tocam a gente de diferentes formas. No momento de muita angústia que eu passei, uma palavra que veio e que se instalou no meu coração, e quando chega no momento desse, eu gosto sempre de lembrar disso. E eu queria que você guardasse essa palavra. E eu sei, porque é diferente o que a gente está fazendo aqui, tem uma transmissão, a possibilidade de você se desligar por causa das crianças, você começar uma conversa aí e ficar em paralelo com o que eu vou falar, que é muito grande. Mas se você guardar isso que eu vou dizer, você já vai ter um elemento muito poderoso para você enfrentar esses dias. Nesse momento de angústia que eu passava, uma pessoa me disse, parece o caos, mas Deus está no controle. E eu queria deixar essa palavra aí, que você considerasse isso diante desse sofrimento. Eu imagino que de diferentes formas esse caos vai tocar a sua família, a tua história, a nossa cidade. A gente vai aprender coisas que a gente não sabe, a gente vai fazer coisas bem diferentes, né? A gente chegou aqui, já não sabia direito como é que se cumprimentava, a gente ficou meio perdido, né? Abraça, não abraça, dá mão, não dá mão, passa álcool gel cada vez que cumprimenta, a gente... mas essa palavra começa a Bíblia assim, né? A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. A terra estava em absoluto caos, mas o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Então, parece o caos, mas Deus está no controle. Tinha cara de caos, tudo desorganizado, como nós conhecemos, mas o Espírito do Senhor parava sobre as águas. Então, parece o caos diante desse sofrimento ou dessas agonias que surgem, coisas diferentes do que a gente estava esperando, mas colocando aqui para você essa palavra para você carregar, seja no seu trabalho, seja lá na escola dos seus filhos. Parece o caos, mas Deus está no controle, como sempre esteve. É a gente que não percebia, né? Mas Ele não estava atento a isso. Ele sempre esteve e agora Ele está também. Então, a gente guarda isso. E, bom, a gente está falando sobre cura pela palavra. Cura pela palavra, então, é algo que a gente, como Expresso Ação, a organização que eu faço parte, sou um dos fundadores, a gente faz há anos no treinamento das nossas equipes. E assim que começamos a conversar aqui como equipe pastoral, a gente achou que era muito importante a gente fazer disso alguma coisa que fosse de continuidade. Então, o ano passado já foi feito aqui na comunidade da Vila, a gente já fez em outras igrejas, mas então a gente caminhando então com uma série de mensagens, cura pela palavra, e com grupos de apoio. Então, esta série então é parte, né, de um processo maior desenvolvido para a gente trabalhar as questões pessoais, relacionais, a partir da palavra de Deus. A vida traz experiências para a gente, parte delas são positivas, é verdade, mas, por exemplo, o que a gente está vivendo agora, parte delas são negativas e tem a ver com angústia que a gente não consegue nem ter controle, né? Mas a gente fere quem a gente ama, a gente é ferido por quem ama a gente sofre diferentes agressões e também agride, né? O Cura pela Palavra propõe, então, que, como o nome diz, um tratamento, um enfrentamento das angústias que a gente vive através da Palavra de Deus. Então, quero hoje conversar nesse tema a partir de uma parábola, a parábola que está em João capítulo 10. Em João capítulo 10. Era o jeito de Jesus falar, Jesus tinha um jeito de se comunicar, e essa comunicação
as parábolas, não era uma comunicação, uma forma que Jesus usava. Era o formato de comunicação da época. Vários mestres daquele tempo usavam. Isso é um tipo de comunicação típica daquele tempo. E eu não sei qual é a parábola que você mais gosta. As parábolas mais conhecidas, a gente vai falar do filho pródigo, seriam as mais populares, aquelas que a gente fala que está no popular. Então a gente vai ver, o pessoal, quando começa a falar dessas parábolas que são populares, vão falar algumas bobagens, que nem está na história mesmo, né? Vai acrescentar o filho pródigo, né? Aparece, na história do filho pródigo e dos 2 irmãos aparece a mãe, e aparece uns negócios assim meio atravessado por causa do conhecimento popular. Então, quando você olha para essas parábolas, você vai ver isso, né? Fala sobre a relação com o dinheiro, o caminho estreito, e assim por diante. Todas essas parábolas, quando eu vou falando aqui, né, os carneiros e as ovelhas e os bodes, essas parábolas, quando você vai ouvindo, você vai lembrando algum fragmento dela. A gente tem parábolas que são pequenas, tem 1 linha, 2 linhas, e parábolas que são grandes, né? O camelo no fundo de uma agulha, isso é uma frase meia. E essa parábola que a gente vai conversar aqui, ela é uma das maiores que a gente tem na Bíblia. É o capítulo 10, praticamente todo, de João, e essa é uma forma, então, da comunicação. Eu imagino que se Jesus estivesse falando com a gente aqui, nesse tempo de hoje, ele não teria como fugir dos nossos jeitos, das nossas formas de comunicação. Então, o estilo de comunicação, nesse tempo, parábola funcionava. Eu acho que ele, conversando aqui com a gente, ele ia usar humor. Não tenho dúvida nenhuma que o humor é a melhor forma da gente reter, hoje, aquilo que a gente tem para falar. As figuras, né? Quando a gente constrói uma figura, a gente guarda sempre. A parábola é um jeito de construir uma figura e guardar esse tema dentro da gente. Então, ele construía uma figura, quando ele descreve o ambiente, descreve um lugar, e ele apresenta, nessa comparação, ele está apresentando elementos do reino. E ele está fazendo isso de um jeito poderoso aqui, nessa parábola que é grande, e a gente vai se ater a uma parte dela. Para que a gente compreenda todo o assunto, é importante ler, então, os 10 versículos. Eu sempre achei, quando comecei a minha caminhada cristã, eu sempre achei que parábola era um negócio muito difícil de compreender. E você precisava fazer um curso super expert em parábolas, para você poder dominar esse negócio. Mas eu, depois de ler um pouco, percebo que a gente tem algumas coisas que estão bem diretas e claras, que você não precisa fazer o curso top em teologia lá e dominar o grego para você fazer. Uma leitura que vai te ajudar a compreender. Então, vamos lá. João 10, 1 a 10. Bom, aqui a gente está acostumado, como comunidade, a fazer a leitura todo mundo junto. A gente está numa novidade aqui, de um jeito diferente, né? Então, eu fiquei pensando hoje cedo, eu leio, todo mundo lê, o que a gente vai fazer, né? Para a gente manter uma interação. Bom, eu vou fazer uma leitura, e você que está em casa deve ler junto. Né? Faça isso, a hora de você voltar à concentração aqui, né? Porque já foi buscar um café, foi no banheiro, né? Já deu uma distraída aí, agora volta à concentração, a gente lê a Bíblia junto. E vamos lá, eu vou fazer a leitura e você acompanha aí, porque a gente está colocando o texto aí na sua tela. Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, as escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido. Antes, fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele explicou: eu lhes digo a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida
uma vida plena que satisfaz. Senhor, usa a Tua palavra para falar aos nossos corações. Se você leu comigo, você percebeu que são versões diferentes. De propósito, eu quero saber se você estava lendo. Se você não leu comigo, você nem percebeu. E agora, você só ouviu. Não tem problema nenhum, é só um jeito da gente estar perto aí. Nessa caminhada de Jesus usar as parábolas, então, lembrando que é um modelo de comunicação, um estilo de comunicação daquele tempo, é um enigma típico do Oriente daquele tempo. Então, é um jeito bem... mais elaborado de fazer o que seria para a gente o que é o que é. Então, em muitos temas, em muitos assuntos, como, por exemplo, na hora que ele está respondendo, ele está elaborando princípios mais diretos, Jesus ele fala diretamente e não fala por parábolas. Então, é como se fosse uma flecha que percorre 30, 40 metros e atinge o alvo. Nesse caso aqui, na parábola, ela faz uma curva, atinge o mesmo alvo. É como se você tirasse uma pedra e não quisesse que a pedra acertasse em uma linha reta. Você atira para o alto, mas sabe que naquela curva que ela vai fazer, ela atingirá o alvo que você gostaria. A parábola tem essa construção. Então, ela está cheia de significados. Obviamente, se a gente agarrar muito, a gente perde. Então, ela está cheia de significados e é nesse campo que a gente quer elaborar aqui a nossa conversa. Cheia de significado, tem muitos elementos. E essa parábola ela tem uma parábola dentro da outra. Se a gente fizer uma leitura da parábola e a gente quiser falar sobre um tema definido, a gente deveria, o correto era ler até o versículo 5 e depois saltar para o versículo 11. Ele fala aqui, Jesus falando aqui, chega um ponto que ele diz, versículo 6, os que ouviam Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. É como se ele falasse, daí ele parou, ele deu uma pausa, ele olhou para a cara de quem estava ouvindo ele, deu uma pausa, falou uma outra coisa, e no versículo 11 ele volta. Então, se você olhar aí para o teu texto bíblico, você vai perceber que ele começa e para no versículo 5, e no versículo 11 ele volta com o tema que ele tinha do tema inicial, que ele estava começando a falar. E para a gente compreender essas diferenças, então, primeiro de tudo é compreender que essa comparação de pastor e ovelha é um negócio que, assim, de verdade, quando você conhece um pouquinho mais sobre a ovelha, dá uma incomodada na gente. A gente é comparado com ovelha o tempo todo. E ovelha entre os bichos não é o bicho mais inteligente. Se fosse para ser comparado com um bicho, assim, sabe que nesse tempo onde a gente compara, a gente tem a linguagem politicamente correta, tem umas coisas que a gente não pode falar, né? Eu imagino se Jesus falasse no nosso tempo aqui, chamasse alguém de ovelha, tinha uma briga na certa. Porque a gente não quer ser comparado com nada que não pareça muito inteligente. E ovelha entre os animais não está entre os bichos mais inteligentes. Então, se fosse para comparar com um cavalo, com um cachorro, com um papagaio, com um golfinho, com esses animais, né, macaco, e macaco também não pode, né? Mas, enfim, a gente quer comparar com os animais, seria comparável aos animais mais inteligentes, mas, nesse caso, nós somos comparados com um animal que precisa ser conduzido para tudo que vai fazer. Ele está no pasto e o bicho está com sede, mas ele não vai tomar água. E se ele for tomar água sozinho, ele pode ir na água que tem uma correnteza e ele vai embora. E morreu, ele vai para um lugar onde ele atola, fica preso e não consegue sair. Então ele precisa que o pastor conduza ele para águas tranquilas, ele conduza para pastos verdejantes. Então toda essa figura está não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento também, construído poeticamente, então construído como uma parábola, mas querendo dizer que que Deus quer conduzir a gente para lugares melhores. A gente está querendo ir por um caminho, ou se a gente for sozinho, vai para um lugar que não é tão bom assim, mas a construção toda é dizendo que Jesus, o nosso mestre, ele é também o bom pastor, o grande pastor nessa parábola, o supremo pastor, que leva a gente para o melhor lugar. A gente sozinho vai para um lugar que não é tão bom assim. A gente sozinho pode querer ficar num lugar, né, aqui está bom, mas a gente não tem ideia de que pode ser um lugar melhor ali na frente. Então a ovelha ficaria num lugar parada ali e não sairia mais dali. Jesus fala, não, tem coisas melhores ali na frente. E o pastor conduz por águas tranquilas, e mesmo que passe por lugares ruins, a gente vai pegar então a figura daí do Antigo Testamento, por lugar de sombra, de morte, de sofrimento, ele conduz a gente por esse caminho. Então ele é o bom pastor que conduz a gente por esse caminho. Mas esse não é o único elemento da parábola. Então a gente tem outros
atores, né? Eu diria. E outros elementos, não sei se atores, outros elementos aí na parábola. Então, o pastor, as ovelhas. Mas Jesus chega num ponto, então ele está falando que ele é o pastor, eu sou o bom pastor. Ele fala de si mesmo que ele é o pastor, e ele chega nesse ponto, quando ele dá a pausa e fala, ele olha para a cara do pessoal que está ouvindo ele, e quem está ouvindo ele é um cego que foi curado, os fariseus e os discípulos. Um cego tinha acabado de ser curado, e os fariseus começam a questionar Jesus sobre essa cura, começam a perguntar e falar, na verdade, quando termina aqui, o último versículo do capítulo 10, eles falam que Jesus está endemoniado, ele fala que Jesus é louco, e aí tem outros que falam assim, mas como que alguém endemoniado pode ter curado uma pessoa? E aí o capítulo 10, o capítulo 9, 10 e 11, então, 9 e 10, ele está mostrando, ele está respondendo a esse questionamento do povo sobre a divindade. E diz que ele com o Pai, eles estão um. E baseado nessa conversa, então, a gente tem que sempre considerar que tem alguém que acabou de ser curado, sendo questionado, então alguém que acabou de ser curado, ele não tem as respostas certas, ele está confuso, e o pessoal tentando pressioná-lo, e ele fala, eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. E aí quando Jesus sabe que eles estão pressionando o cara que foi curado para dizer quem foi que te curou, quando eles começam a pressionar, Jesus começa a responder isso, e chega um ponto que Jesus fala sobre isso. Ele fala, aqueles que são meus, ouvem a minha voz. Em outras palavras, esse homem que era cego e agora vê, ele compreende que eu sou Deus. E vocês, aí ele fala, você está querendo dizer que a gente é cego? Fala, não. Vocês são cegos. Porque se vocês estão questionando sobre a visão, se vocês são capazes de questionar esse tema, significa que vocês são cegos. Vocês sabem e vocês não querem agarrar uma verdade quando a encontram. E aí Jesus começa, então, falando dessa parábola. Mas o elemento que eu gostaria da gente segurar aqui é esse ponto no versículo 7, onde ele diz, eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Então ele fala de si mesmo, eu sou a porta. Quando ele coloca essa questão da porta, ele está falando, parece que fala, aquele ponto onde a gente perdeu alguma coisa. Estava lendo o texto, eu perdi alguma coisa, não estava atento o suficiente. Eu vou ler de novo. Você começa de novo, para você poder absorver. Eu acho que perdi algum elemento aqui. Sabe quando você está lendo um livro, você volta 2 páginas? Porque você se perdeu no assunto? Aqui é aquele assunto que você começa a ler, você fala, não entendi, eu tenho que voltar. E o povo lá também estava com essa relação aqui, de não estar compreendendo. A gente está, então, olhando para isso, a gente considerar a porta, né? Quando Jesus fala de si mesmo, e o interessante nesse ponto é que ele diz, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pasto. Gente, quando olhamos para essa verdade aqui, a gente tem uma sensação de... Tem uma nova parábola aqui nesse meio, de uma frase, como que eu entro e saio? Como entrar e sair? Entrará e sairá. Eu tenho um desafio para a gente, para olhar para isso aqui. Considerando aqui, ele está falando de um lugar, né? Um lugar fechado onde as ovelhas ficam. Esse lugar onde as ovelhas ficam, para descansar, para a noite, ou dependendo da época ou do clima, elas vão para esse lugar. Então, o aprisco é um lugar cercado por uma cerca, por pedras, por arbustos de mais ou menos uns 2 metros de altura, de um jeito que elas não possam sair. Elas estão dentro desse lugar, onde é meio coberto, parte coberta, parte não. É um lugar que tem aparência de conforto, mas dá para imaginar, né, o cheiro típico desse lugar. Dá para imaginar aquela aglomeração típica desse lugar, um lugar que você pode transmitir ou ser contaminado pelo coronavírus, né? Um lugar assim bem muito perto demais, ovelha demais, é um lugar assim insalubre. O aprisco é esse lugar. E quando Jesus está falando desse lugar, de dentro desse lugar, e ele fala, eu sou a porta das ovelhas. E aí ele fala esse texto, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Então ele é uma porta no meio. Ele é uma porta no meio. Ele fala, eu sou a porta, e a gente pensa que ele está saindo do aprisco, mas ali um pouco antes está falando do porteiro, que é um prestador de serviço do pastor, e aí você vê que tem elementos demais na parábola que você fala,
Eu quero propor aqui, para a gente considerar Jesus como a porta de saída. Tem algumas coisas que a gente tem na nossa vida que a gente pode sair. A gente tem ficado dentro de crises ou de ciclos destrutivos. Semana passada, a gente falou aqui sobre o ciclo Popeye. A gente fica preso dentro desses ciclos, onde a gente não sai. Onde a gente diz, chega, eu não aguento mais, mas a gente não sai lá de dentro. A gente fica ali dentro, naquele lugar preso, a gente fica naquele lugar insalubre, a gente poderia mudar essa situação, precisa de algum esforço, mas você não consegue. Então eu quero propor que, em nome de Jesus, a gente encontre a saída, através de Jesus, a saída do preconceito. E alguns que estão ouvindo a gente aqui já enfrentaram esse preconceito, porque o testemunho é que é comum a gente olhar para Jesus e pensar, será que é tão simples assim, que através de Jesus eu posso sair de coisas que minha cultura, a cultura familiar, foi construída na minha família. Como é que eu posso sair de uma coisa assim? Como é que eu posso sair do preconceito? Como é que eu posso sair do medo? A porta de saída do medo, o perfeito amor, lança fora todo medo. Então, pela segunda palavra, o oposto do amor, como nós na sociedade sabemos, na sociedade o oposto do amor é o ódio. Mas na palavra diz que o medo se opõe ao amor. Então, por medo eu não experimento o amor de Jesus. Por medo eu não experimento, aliás, até a relação uns com os outros acabam não acontecendo. Então, Jesus é a porta de saída do medo, saída do vício, saída da ansiedade, saída da tristeza profunda, da religiosidade. Jesus chama a gente para sair da religiosidade. Quantas vezes a gente encontra, né, essa prisão? E essa prisão parece que, para sair da religiosidade, tem um esqueminha, tem um jeitinho, tem um burlar as regras, né? Tem um pedaço de consciência que você paga mais alto, e aí você consegue fugir disso, né? A porta de saída da morte, da angústia, da loucura, do endemoniamento, da opressão. A porta de saída para os cansados. A porta de saída da solidão, do ódio, da crise, como já falei, do orgulho, da inveja, da insatisfação. Ele também é a porta de entrada. Se você sai de um lugar, você entra em outro. Então, pensando que o aprisco é um lugar insalubre, é sair desse lugar. Eu quero sair desse lugar. Eu quero sair e quero sentir a liberdade. Mas sair para onde? Porque, quando a gente estava falando aqui do ciclo Popeye, semana passada, o Popeye, então, é esse personagem que, aparentemente, em cada episódio, ele sai da crise, mas no episódio seguinte ele entra na crise. Ele sai da crise e entra na crise. O que nós estamos propondo em Jesus, o Cura pela Palavra propõe que, a partir da palavra, a partir de Jesus Cristo, a gente sai e entra. Sai de um estado ruim e entra em outro estado. Então, entendendo que Jesus é a saída de uma situação ruim, e, a partir dele, é a entrada numa outra situação. Então, eu saio do sofrimento, eu saio da tristeza, eu saio da angústia e entro. Vou para uma nova dimensão, se eu posso dizer. E, nesse caso, seria, porque ele é a entrada para a vida eterna. Jesus faz isso. Ele é a porta de entrada para a paz, para a liberdade, para a cura, para a fé, para o perdão. Finalmente perdoar, enfrentar aquelas angústias, para o equilíbrio, para a esperança, para o amor, para o alívio, para o descanso, para a libertação dos demônios, para o consolo, para a verdade, para a vida de verdade, para a vida eterna. Uma das coisas mais difíceis que eu tive que elaborar na minha vida foi a perda do meu pai. Meu pai faleceu há cerca de 8 anos, e ele faleceu com 60 anos de idade. Foi jovem, foi novo, né? Bom, para quem tem 15, ele foi velho, né? Eu que tenho 47, ele foi jovem, foi moço, né? Foi moço. Mas, e assim, aquelas elaborações, quando você perde alguém que você ama, tem algumas elaborações, né? Você fica sempre perguntando por quê? Por quê? E a gente não sabe por que a mente da gente cria alguns caminhos de aparente consolo. E eu fiz um caminho de luto, que é diferente da maioria das pessoas. Eu precisei de ajuda para elaborar meu luto. Precisei de ajuda. Eu não consegui elaborar meu luto sozinho. Eu precisei de amigos que me ajudaram a elaborar o luto. Eu só lembrava de coisas ruins que eu tinha vivido com meu pai. Como acontecia o seguinte, todo mundo lembrava de coisa boa, né? Falava de coisa boa do meu pai. Eu vejo algumas mensagens que eu preguei naquela época, que eu estava com o coração duro sobre a partida do meu pai, e a minha fala era cheia de histórias com meu pai, mas histórias ruins.
de quando eu apanhei demais, de quando ele botou de castigo, de quando ele cobrou muito de mim, como ele foi duro e tal. Mas eu não deixei meu pai partir. Eu agarrei a parte ruim dele para que eu não chorasse pela pessoa maravilhosa que ele foi na minha vida. Então eu não recebi o consolo, eu não aceitei o consolo que estava em Jesus. Eu não quis entrar no consolo, eu não quis sair da tristeza. Então, de vez em quando, eu tinha uma crise de choro, lembrando do meu pai. Mas eu ficava preso nesse lugar de ficar lembrando das coisas ruins que ele me fez. Como é que ele falou isso? Como é que ele respondeu isso? Que ele falou que eu não prestava para nada. Eu não esquecia disso. Mas quanta palavra de bênção ele deu, eu não me lembrava. Aí, eu estava num grupo de espiritualidade, um grupo que eu me encontro regularmente com eles. E aí, numa Letium, numa oração escrita, eu li minha oração, e meus amigos me alertaram para uma coisa. Falaram, toda hora você toca no nome do seu pai, é uma coisa engraçada. Para a gente, aquele foi uma bênção, quem conhece ele aqui, e para você ele foi péssimo. A gente não entende, e a gente está caminhando há bastante tempo, né? E antes dele morrer, ele não era ruim, não, agora ele ficou ruim. Aí eu caí, né, desse lugar, caí nesse lugar de consciência. E aí, uma das pessoas que nos conduz lá me sugeriu assistir um filme. O nome do filme é About Time. Talvez vocês já tenham assistido, um filme em inglês. E cheguei em casa, né, contando como se tivesse descoberto a grande solução para o meu rancor, o meu luto, minha tristeza profunda. Meu pai tinha falecido fazia mais de 3 anos, quase 4 anos nesse momento. Contei para minha esposa, e ela falou assim, comecei a falar do filme, ela falou assim, mas você assistiu esse filme com a gente? Eu não lembrava nem do filme, pra você ter ideia de como a patologia estava grave. Eu não lembrava do filme. Ela falou, a gente assistiu junto, lembra que a gente assistiu eu, você e as crianças, e aí você ficou chorando no sofá, eu saí, deixei com as crianças, deixei você lá chorando. Eu apaguei da minha mente. Tal era a prisão que eu queria ficar. Eu achava que ficar entristecido ou ficar rancoroso pela perda do meu pai me consolava. Eu estava preso como dentro do ciclo Popeye, como a gente foi falado aqui. Como a gente falou aqui semana passada. Eu fiquei preso dentro de um ciclo de sofrimento e tristeza, e eu queria ficar ali alimentando essa tristeza. Bom, meus amigos lá do meu grupo de espiritualidade me incentivaram a assistir esse filme, mas assistisse com alguém que pudesse me ajudar a elaborar a minha relação com meu pai. Lógico, meus irmãos. Aí um dos meus irmãos morava em São Paulo, morava no Rio Grande do Sul. Quando ele veio para o final de ano, a gente foi assistir o filme. Então as mulheres ficaram em casa, e lá no meu escritório a gente foi assistir o filme juntos. E a gente assistiu, e a gente chorou junto, e depois a gente conversou sobre meu pai, e aí entrou aqueles assuntos da gente ter ouvido poucas vezes "eu te amo" do meu pai, da gente não ter elaborado direito o sentimento, e aí eu falei assim, mas eu nunca ouvi nenhum elogio dele. E aí a gente chegou a uma conclusão. Nenhum de nós 3 tínhamos ouvido nenhum elogio direto, mas a gente tinha ouvido elogios do meu pai. Meu pai elogiava meus irmãos para mim, e vice-versa. E aí, naquele momento, a gente ressignificou a partida do meu pai. E eu pude contar para os meus irmãos elogios que eu ouvi deles durante a vida toda, meu pai me dizendo. E não sei por que era assim, mas era assim lá em casa. Ele me elogiou algumas vezes para meus irmãos. E aquele dia ali é como se eu estivesse ouvindo meu pai dizendo coisas. E a gente chorou junto, e foi então esse momento. Então oramos uns pelos outros, da ausência, né? Porque no final das contas a gente está numa relação de orfandade, né? Então esse sentimento lá, apesar de estar com 38 anos, quando eu perdi meu pai, o sentimento é de orfandade. Então, alguns que estão ouvindo aqui, ou nos ouvindo, têm um sentimento da partida de alguém, se foi o pai ou a mãe, um sentimento de orfandade, de partida. E a gente precisa lidar com essa verdade, porque nós somos filhos, e tem gente que vai partir da nossa vida, é certeza que vai acontecer isso. E a gente precisa lidar com essa perspectiva de orfandade, que alguns não elaboram e não falam. Então, o Cura pela Palavra é para ajudar a gente a enfrentar o luto. E alguns vão me dizer que para mim é mais difícil, foi meu filho, foi minha filha que partiu, foi meu irmão, foi meu marido, minha esposa. Mas seja como for, em Jesus há consolo. Em Jesus há consolo. E a saída do luto está no consolo de Jesus.
A saída do luto está no consolo de Jesus. Então, para cada um desses assuntos que eu falei, que ele é a saída, eu poderia, junto com vocês aqui, e no Cura pela Palavra, nos grupos de apoio, a gente faz isso. A gente poderia elaborar juntos quais são as saídas que você precisa, ou você precisa entrar na esperança. Né? Quem perdeu um casamento, por exemplo, precisa entrar na esperança de que vale a pena acreditar na família e construir uma nova família depois que essa, de algum jeito, se acabou, que o plano que um dia foi perfeito, que um dia era, e foi falado na frente de um pastor, ou na frente de um juiz, ou só os dois mesmo sozinhos disseram, a gente vai viver junto. E o plano não deu certo. E hoje precisa de consolo, porque o plano não deu certo, mas precisa de esperança também. Então precisa sair da tristeza e precisa entrar na esperança de que dá para construir uma nova família depois de ter, de jeito que você não consegue explicar, ter desmoronado tudo. Então, quando ele fala que aquele entrará e sairá e encontrará pastagem, significa sairá e vai encontrar um novo jeito de viver, apesar de ter passado por aquela angústia. Então, entender que a palavra de Deus está dizendo, não é a palavra de Deus, é Jesus está dizendo, eu sou a porta que te ajuda a sair de uma crise e entrar num outro estado. Significa, então, a nossa cidade vai continuar com coronavírus, aí não sei quanto tempo, eu queria que semana que vem já não tivesse, mas não vai ser. Talvez piore muito dentro de um mês. Mas saber que a gente vai estar dentro disso que representa o curral, insalubre, mas dentro da gente tem uma esperança, tem uma paz que excede em todo entendimento, porque a gente entrou em Cristo, entrou em um novo estado de graça, de compreender que todas as coisas, mesmo que pareçam com o caos, estão na mão dele, e ele está controlando, está cuidando da gente. Então, termino aqui nossa conversa dizendo, para você que ainda não teve um encontro com Jesus, saber que é esse encontro com Jesus, que é dizendo, Senhor Jesus, faça parte da minha vida. Senhor Jesus, eu quero sair dessa angústia que tem me visitado, que permanece em mim, e entrar numa nova situação, compreendendo a dimensão da caminhada do discípulo de Jesus. Por outro lado, mesmo aquele que já está andando com Jesus, ainda não considerou, como falei para vocês, sair do sofrimento, sair do luto, não considerou que através de Jesus dá para a gente sair do luto, através de Jesus dá para a gente sair desse sofrimento e entrar no consolo do Senhor, entrar no cuidado do Senhor e experimentar o cuidado dele. Então, entre e saia hoje. Vamos fazer uma oração? Senhor Pai Todo-Poderoso, nós acreditamos no Teu cuidado. Muito obrigado por o Senhor ter enviado Jesus para nos salvar. Muito obrigado por Senhor enviar Jesus para cuidar da gente. Muito obrigado porque em Jesus nós temos esperança. Através dele nós podemos enfrentar as angústias e olhar para Jesus e saber que nele nós temos o enfrentamento, nós temos a solução, nós temos a cura das dores e angústias que essa vida traz para a gente. Senhor, que o caos que o nosso mundo pode se tornar seja vencido primeiro dentro do nosso coração. Que no Senhor a gente encontre a resposta para resistir ao pânico que se instala e através do Senhor a gente viver a entrada na esperança de que tudo está na sua mão e o Senhor controla cada coisa. Em nome de Jesus, amém. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou,
meu querido, minha querida. E Deus te abençoe. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, aquele que é o bom pastor, aquele que é a porta de entrada, de saída, aquele que nos consola, que nos encoraja, que a consolação do Espírito Santo, esse que vai junto com a gente onde a gente estiver, que conhece a nossa situação, conhece a sua situação, exatamente o seu luto, que toda essa bênção do Deus triuno esteja com você essa semana, diante dos desafios como sociedade, diante dos desafios pessoais, diante dos desafios como família, como trabalhador. Muitos são os desafios, mas o Senhor é o nosso pastor que nos conduz. Mesmo em meio do vale, da sombra e da morte, a gente não teme, porque Ele está com a gente, Ele está com você. E esse aí é o que tem autoridade sobre tudo no universo. Toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus Cristo, e Ele diz: por isso vão, preguem o Evangelho, ensinem as pessoas a obedecer as coisas que eu tenho ordenado, e eis que estou com vocês até a consumação dos séculos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe. Boa semana para você. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou,